Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre fazer o que é mal perante o Senhor. E para isso eu vou usar aqui um texto das Escrituras para me basear nele para falar sobre esse assunto. E esse texto está aqui no livro de 2 Reis e vai falar sobre Manassés. Então eu vou ler esse texto aqui e vou fazer alguns comentários a respeito disso. Então o texto começa assim dizendo: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés, ele não fez o que era certo perante o Senhor. Ele não fez aquilo que Deus iria aprovar ou concordar. Pelo contrário, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez algo errado, algo que, aos olhos de Deus, o próprio Deus não concordava e nem aceitava esse tipo de coisa. Foi isso que ele fez, e fez deliberadamente, de propósito. Você vai ver aqui. Então, esse foi o procedimento de Manassés, fazer o que era mal perante o Senhor. Isso é algo certo? Não, porque ao longo da história, assim como Manassés, muitos outros reis, faraós, imperadores, ditadores, presidentes, políticos de forma geral, muitos deles fizeram, ainda fazem e ainda vão fazer o que é mal perante o Senhor. Porque na maioria dessas pessoas, ou em quase todas, não há temor de Deus diante dos olhos delas. Elas não consideram o Senhor, elas não ligam, elas não querem saber se ele acha certo ou errado fazer algo mal. Eles estão nem aí. Mas eles fazem isso. Muitos fazem isso. Muitos fazem a mesma coisa que Manassés fez. Ou seja, eles fazem o que é mal perante o Senhor. Esse é o erro que muitos estão cometendo hoje. Muitos cometeram no passado e muitos vão cometer no futuro. Mas é necessário entender que, assim como aconteceu com Manassés, todos esses vão receber os justos castigos por suas obras erradas que fizeram, essas obras erradas que eles fizeram contra o Senhor. Então é isso que precisa ser entendido hoje. Então, continuando o texto aqui, ele diz, ele fala aqui que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Ou seja, aquilo que Manassés fez de mal para com o Senhor, ele fez de acordo com as abominações que existiam naquela época, contra as práticas erradas, contra as práticas execráveis, que Deus não gostava disso em tempo algum. Era isso que Manassés fazia, de propósito, segundo as abominações dos povos que existiam naquela época. Era isso que ele praticava. Aí ele continua dizendo aqui: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então ele se prostrou, ele começou a adorar o exército do céu e serviu ao exército do céu. Ele era servo, ele fazia aquilo que o exército do céu lhe mandava, digamos assim. Essa era a prática errada dele. E quantas pessoas ao longo da história não fizeram o mesmo? Porque isso não aconteceu apenas com Manassés, mas aconteceu com muitos outros ao longo da história.
Essa é a realidade, essa é a verdade que precisa ser entendida, porque isso sempre se repete ao longo da história. Hoje, em nossa época, está acontecendo, e no futuro vai acontecer também. Isso é algo que se repete continuamente debaixo do céu, onde não há nada de novo. Tudo é repetido. Todos os erros que Manassés cometeu contra o Senhor são repetidos por outras pessoas ao longo da história. É assim que acontece. Aí, continuando a descrever aqui as coisas erradas que Manassés fez, está escrito assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Então, para todo o exército do céu a quem ele se prostrou e serviu, ele fez altar para todos esses. Isso foi algo errado. Esse era o procedimento errado que Manassés está fazendo contra o Senhor. Não a favor, mas contra. Esse era o erro dele que ele praticava. E hoje isso também acontece. E continuando aqui dizendo. Deixa eu achar aqui. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Então, ele queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Olha quantas coisas erradas Manassés fez contra o Senhor, perante o Senhor. Todas essas coisas são erradas, todas essas coisas são coisas más, mas ele fez isso aí, a ponto de queimar o seu próprio filho como sacrifício, como muitos fazem hoje por aí também. Muitas pessoas, crianças, adultos, enfim, são queimadas, são sacrificadas em rituais de magia negra, enfim. Isso acontece. Se isso acontece na nossa época, já acontecia na época de Manassés. Ele mesmo sacrificou seu próprio filho em sacrifício aos deuses que ele tinha lá. Esse é o procedimento errado. Ele adivinhava pelas nuvens, olhava para as nuvens e fazia adivinhações. Talvez de acordo com o formato que a nuvem tinha, ele adivinhava uma coisa, olhava para outra, adivinhava outra coisa e fazia adivinhações pelas nuvens. Era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, tratava com pessoas que faziam consultas aos mortos. Esses eram os médiuns e feiticeiros. Ele se envolveu com os médiuns e feiticeiros para fazer feitiçarias. Isso era mal perante o Senhor. Era isso que Manassés praticava. Hoje existem muito disso também. Hoje muitas pessoas adivinham pelas nuvens, por cartas, por búzios, por várias coisas. Muitas pessoas hoje são agoureiras. Muitas pessoas hoje tratam também com médiuns e feiticeiros. Essa história está se repetindo hoje também. E continuando aqui, deixa eu ler. E aqui no texto diz: prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então, deliberadamente, da parte de Manassés, que fazia o que era mal perante o Senhor, ele prosseguiu, ele insistiu, ele continuou a fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, com a intenção deliberada de provocar a ira de Deus contra ele mesmo. É isso que chega ao ponto das pessoas. Porque se isso aconteceu com Manassés, essa é a consequência das pessoas que praticam essas coisas também. Porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Então, as pessoas que são alvos dessa ira de Deus, que provocam a ira de Deus por causa das coisas erradas, das coisas más que fazem perante o Senhor, elas sofrem as consequências disso. E na sequência do texto aqui, se você ler, isso acontece mesmo na vida. Isso aconteceu na vida de Manassés e acontece na vida de todas as pessoas. Ninguém fica impune quando faz algo que é mal perante o Senhor. Principalmente se for deliberadamente, de propósito, com a intenção de prosseguir em fazer isso. Ninguém escapa do julgamento de Deus, daquilo que ele traz como consequência pelo fato de a pessoa estar fazendo algo errado contra o Senhor, que está vendo tudo está patente aos olhos dele, e é a ele que você vai ter que prestar contas do que fez de errado, deliberadamente errado. Então ele continua aqui dizendo: também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então, se o povo observasse, aqui no caso, a lei de Moisés, tudo que Deus tinha ordenado segundo a lei de Moisés, se o povo observasse isso, se Manassés tivesse observado isso, mas as consequências não iriam o afetar em tempo algum. Não iria vir da parte de Deus nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de ira contra ele, porque ele estaria fazendo o que era certo segundo o Senhor, se ele observasse a lei de Moisés. Mas ele não fez isso, porque ele começou a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí aqui o texto termina dizendo: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, eles não ouviram aquilo que Deus mandou, que era a lei através de Moisés. Eles não ouviram. E Manassés, além de não estar satisfeito em fazer o que era mal perante o Senhor, também influenciou as outras pessoas a agirem de modo errado também. Porque está escrito aqui: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar. E Manassés fez o povo errar também, fazendo o povo praticar todas as coisas erradas que ele praticava. Tudo que era mal que ele fazia contra o Senhor, o povo também começou a fazer. E aí o texto continua aqui: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, se aquelas nações que Deus destruiu diante dos filhos de Israel faziam algo errado, algo mal, Manassés e o povo fizeram pior. Foi muito mais grave do que os povos que faziam antes. Então, isso, aos olhos de Deus, era algo terrível, era algo abominável, eram práticas condenáveis. E Manassés recebeu o seu justo castigo por causa disso. Está escrito aqui na sequência do texto. Mas já deu para você perceber que isso é errado. Então, hoje, a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está fazendo o que é mal perante o Senhor. Com várias práticas ímpias, práticas pecaminosas, práticas abomináveis, práticas de iniquidade, das mais variadas possíveis.
Tudo isso provoca a ira de Deus, e a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas. Assim como aconteceu com Manassés, vai acontecer com as pessoas também. As más consequências disso, elas receberão por pagamento das práticas erradas que estão fazendo. Essa é a verdade, isso vai acontecer. É assim que Deus age contra aqueles que fazem o que é mal perante Ele. É assim que Deus faz com aqueles que fazem o que é mal perante Ele, em qualquer época, principalmente na época em que estamos agora e futuramente também. Então, essa mensagem de hoje que eu quis falar aqui é para esclarecer, para situar as pessoas, para que as pessoas possam entender que quando alguém faz algo que é mal perante o Senhor, isso não fica por isso mesmo. Muitos pensam que Deus não faz caso disso. Muitos pensam que Deus não está vendo isso. Muitos pensam que Deus não vai julgar essas coisas erradas. Muitos pensam que a ira de Deus não vai acontecer. Estão enganadas, estão iludidas. E elas, de certa forma, subestimam a Deus. Subestimam aqueles a quem elas nunca viram, não conhecem. Deus é Deus de justiça, Deus de vingança. É o Deus que fará justiça e juízo na terra contra todos aqueles que fizeram o que era mal perante Ele. É isso que vai acontecer. Então eu espero que a humanidade hoje se conscientize disso. Principalmente as pessoas que hoje estão fazendo o que é mal perante o Senhor. Várias práticas que são más diante do Senhor estão sendo praticadas por muitas pessoas hoje. Essa é a realidade do mundo em que vivemos hoje. É assim que acontece. Então eu espero que essa mensagem aqui sirva para conscientizar as pessoas, para situá-las do que vai acontecer futuramente se elas continuarem a errar, a prosseguir nesse caminho de fazer o que é mal perante o Senhor. Da mesma forma como Manassés fez, de propósito, deliberadamente. Então, eu espero que essa mensagem de hoje sirva para esclarecer isso, para que as pessoas possam ficar conscientizadas sobre essa questão. Porque quando esse dia chegar, quando o grande dia da ira de Deus chegar, quem é que poderá suster-se? Quem hoje está porfiando com Deus vai receber o seu justo castigo por causa disso. É isso que está escrito. Essa é a sentença. Então eu espero que as pessoas hoje entendam essa mensagem, que é uma mensagem muito importante para a nossa época hoje. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.